Se no vídeo passado eu falei sobre um assassino cadeirante com poderes psíquicos no mundo cyberpunk, agora tá na hora de falar sobre dois moleques ramelentos explorando glitches da nossa realidade pra tirar proveito disso. Bug Ego. Esse é mais um daqueles mangás que duas pessoas conhecem, já que meio que ele estreou semana passada, tá ligado? Assim como no vídeo passado que eu comecei falando da arte, eu resolvi começar falando da arte desse daqui. Ela é engraçada, é isso que eu tenho a dizer. Já que, mesmo que ela seja feita por outra pessoa, feita pelo Kyoto Shitara, ela lembra bastante One Punch Man. Porque assim como o Saitama fica naquele meio modo dele, cara de bunda, parecendo um ovo, a cabeça dele parecendo um ovo, e do nada ele fica extremamente sério. A arte desse mangá, ele fica desse jeito. Ela fica alternando entre o extremamente estranho e grotesco e, sei lá, velho, traço genérico de anime. O fato dessa arte trazer esse elemento absurdo, com essa volatilidade bem esquisita, junto dessa mistura de terror e comédia, traz uma originalidade bem legal pra essa história, já que, por exemplo, no segundo capítulo eles tratam sobre sonhos, e o fato dessa arte ser extremamente esquisita em certos momentos combina bastante, traz esse elemento onírico de estranheza dos sonhos. Isso é muito maneiro. Essa junção de elementos combina demais, principalmente com a história e com a própria comédia em si. É impressionante como tudo que esse japonês safado toca basicamente vira ouro. Eu posso simplesmente dizer que o Oni, ele tem um certo dedo na hora de fazer a arte desse mangá, já que se você for procurar histórias desenhadas pelo artista, a arte é relativamente diferente. Só que o último mangá dele, a arte é muito parecida com a de Bug Ego, mas não é tão exagerada quanto é a de Bug Ego em si. Então eu posso dizer que o Oni deu um empurrãozinho no artista desse mangá pra fazer essa arte finalmente alcançar o que ela deveria alcançar, o estágio que ela está atualmente. E isso até que combina bastante com o Oni, já que ele é um artista que ele gosta bastante do estilo Etauma. Acho que é assim que se fala. Basicamente é a ideia de grotesco, porém legal. Às vezes é legal ler algo que não tem uma cara chata de anime genérico, que é feito pra ser fofo e agradar todo mundo. Entre muitas aspas, fofo. Ok, eu realmente tenho uma síndrome de underground fodida. Incrível. Assim como qualquer mangá que você se depara, não qualquer, mas muitos dos mangás que você se depara, a primeira coisa que você vai ver é a arte, porque, sei lá, é a coisa que vai mais te chamar a atenção. E, não sei, é o que irrita no TikTok, porque aparentemente todo mundo hoje em dia só vê momentos do mangá em edit ao invés de ler a porra do mangá. Eu tô olhando pra você, Enzo, do caralho, que é fã do Yujiro Hama. Eu estou falando com você, Valerbach. Bem, como eu tava falando, eu resolvi começar pela arte, já que ela é o que chama mais a atenção, além da própria sinopse em si. Porque, sendo sincero com vocês, a sinopse é bem simples. É dois moleques ramelentos explorando glitches da nossa realidade. Acabou, o que eu tenho mais pra falar? Isso me lembra até um pouco a parte 4 de Jojo, onde os personagens começam a usar os poderzinhos deles, os stands, pra começar a ganhar dinheiro e ter benefício próprio. Isso é bem hilário. Sendo bem sincero com vocês, se eu conseguisse fazer esse tipo de coisa, eu faria na vida real também. Bem, nesse primeiro capítulo a gente vê nos apresentado os dois protagonistas dessa história. O Takehiro, que é esse moleque baixinho, e o Makoto, que é esse carinha altão com o cabelo meio estiloso. Logo nesse primeiro capítulo a gente vê o Makoto meio que acordando e a gente vê o Takehiro fazendo uns movimentos estranhos. E tipo, de princípio a gente acha que... E de princípio você, o leitor, acha que é só porque ele tá apertado e ele quer ir no banheiro. Ao longo dele indo no banheiro, ele ainda continua fazendo esses movimentos estranhos até que ele simplesmente colapsa e cai no chão. Que é quando finalmente o Makoto leva ele no banheiro. Ele finalmente tem esse momento de alívio com essa página. No banheiro, o Makoto, ele começa a falar sobre alguns truques da vida, como, por exemplo, colar no provas, ao banheiro dos funcionários, no lugar do banheiro normal dos alunos, em caso de emergência, quando você estiver muito apertado. Isso é bem legal, já que dá pra ver que mostra que o Makoto é um cara legal e se importa com o Takehiro. E conforme a história vai avançando, a relação deles dois vai evoluindo também. Você vê que eles são realmente amiguinhos. E isso é bem maneirinho. É bem fofo. Já que o Makoto falou pra ele os seus truques, o Takehiro resolveu mostrar pra ele também os seus truques. Ele foi nessa máquina de venda e mostrou pro Makoto que se você colocasse uma coca, 2 chás de cevada, 3 shiroko, 4 coca, 5 suco de abóbora com limão e 6 milho enlatado e girasse a chavinha da máquina de venda, um cocô de pombo cairia no poste atrás. Aí você pensa, tá, esse moleque ele só tá enchendo o saco, ele só tá tirando onda do Makoto. Isso aí é história. Até que o Makoto resolve que tentar por conta própria e um cocô de pombo realmente cai atrás. E aí mais pra frente eles começam a fazer esses pequenos bugs. Coisas como o bug que permite ver auras fracas ao redor das pessoas, um bug pra fazer as nuvens desaparecerem parcialmente, um bug pra usar o vaso com o estômago vazio e por aí vai. E o engraçado é que esses bugs não são bugs, são coisas que realmente acontecem no mundo real, mas são pequenas coisas, são coisas que até podem ter explicações, mas são pequenas impressões suas, como por exemplo, um bug de levantar objetos que são apenas um pouco mais pesados do que você aguenta. Isso só é força de vontade, mas no contexto da série é um bug de fato. Porque em teoria você não deveria conseguir levantar
levantar mais do que você aguenta. A história avança um pouquinho e a gente vê os exames da escola. E o Takehiro tira a nota máxima. E você pensa, como ele tirou a nota máxima? E a explicação seria um bug de viagem no tempo. Seu método de ativação era no dia de eclipse solar, quando certas condições específicas fossem propostas nessa data, nessa hora, nesse lugar. Em resumo, tínhamos que pular o pátio da escola e executar uma precisão de uma dança maluca com uma coreografia extremamente específica. E quando fizermos tudo isso pelados, poderíamos viajar no tempo. Makoto, ele não consegue viajar no tempo e ele só passa vergonha. Ele tenta explicar o que foi que aconteceu, mas na prática ninguém acredita nele. E por conta do trauma, ele se torna um hikikomori e se isola de tudo e todos. 44 anos se passam e ele se tornou um mendigo isolado de tudo e todos. E é quando o Makoto reaparece pra ele, velhinho e baixinho e todo redondinho, parece um pinguim esse moleque, usando o chapéu coco, e oferece pra ele de novo usar o bug de viagem no tempo pra consertar tudo. É então que ele, mais velho, ele revela que dentro do caderno que tem todos os bugs, é dizendo que não note os bugs, não espalhe os bugs, não fale dos bugs, não encontre os bugs, não note os bugs. Isso já gera um dos elementos de mistério da história. O que são esses bugs? Como é que você acha eles? E quem categorizou eles em um caderno? Quando isso foi feito e como a pessoa descobriu isso? É então que o Takehiro oferece pra ele mais uma vez usar o bug da viagem no tempo. O Makoto aceita, já velho. É então que eles passam a noite inteira treinando pra que o Makoto consiga fazer finalmente. Aí vai ele, calvo e peladão, dançar na escola de novo. No último momento ele achava que ele só tinha sido enganado mais uma vez e que sua vida estava prestes a ser acabada, e é então que ele acorda de novo. O bug deu certo. Ele viajou no tempo e voltou pra escola. E quando você vê o Takehiro, e quando você vai pra próxima página, o Takehiro está de novo fazendo aqueles gestos estranhos com a mão e falando bem-vindo de volta. Ou seja, é um loop temporal. Cara, não tem como, o Oni é gênio demais. Por mais é isso, eu só quis falar desse primeiro capítulo, já que o próximo capítulo, que é o segundo capítulo, é meio evidente, ele fala um pouco sobre sonhos esquecidos do passado e coisas do gênero. Durante esse vídeo eu comentei sobre alguns desses bugs, na verdade, serem coisas que existem na realidade, só que o mangá ele dá uma exagerada. O segundo capítulo, por exemplo, ele lida com a ideia de sonhos lúcidos. Ele fala sobre um bug de ter sonhos lúcidos. Só que na vida real tem como você ter sonhos lúcidos. Só que o mangá ele exagera isso até a 10ª potência, já que no segundo capítulo, tanto o Takehiro quanto o Makoto eles conseguem compartilhar e entrar no mesmo sonho. E meio que na vida real isso é meio impossível. E por mais é isso, eu gostaria de deixar esse capítulo pra você, o próprio leitor, ler e descobrir por conta própria, já que ele é um capítulo muito bom, de verdade. Além do mais, um outro problema desse mangá é o fato de que ele não tem tradução pro português. Como eu falei, ele estreou semana passada, então ninguém conhece esse mangá direito. Junto disso, se você quiser continuar lendo os capítulos, você vai ter que ler em inglês, infelizmente. Se você não souber inglês, aí se fudeu. Se você souber, boa sorte. Por mais é isso, essa é a recomendação. Bug Ego é um mangá bem interessante, na verdade. Vai embora do meu vídeo. Hola, Gub, ¿qué haces? Me gusta tu cuaderno. Hola, Gub, ¿quieres ir hoy a jugar a mi casa? Todos me odiaban.